Olá, queridos, boa tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos, da Igreja Batista, Filadélfia. E nesses tempos de crise, onde o inimigo tenta, através dessa doença, silenciar, nos afastar das casas, de estarmos diretamente com as pessoas, Deus tem nos dado uma estratégia para que possamos prevalecer. No capítulo 6 de Josué, onde nós vamos ler uma história sobre as muralhas de Jericó caírem, nós vamos ver uma história de promessas de conquistas para o povo de Israel. E nós somos um povo de Deus. Por isso essas promessas de conquista elas perduram até hoje, até os dias atuais. Mesmo em meio à crise, o Senhor continua prometendo conquistas para aqueles que creem nele. Mas para isso nós temos que seguir à risca as estratégias que o Senhor nos dá. Em meio a essa crise, nós encontramos, assim como Josué encontrou, obstáculos que nos atrapalham a vencer, a conquistar lugares, casas, famílias, bairros, municípios, estados e até mesmo um país como o nosso. Nós temos que entender que o Senhor nos chamou para a conquista e desde antes Ele tem nos prometido. E no capítulo 6 de Josué nós vamos ver que um dos primeiros obstáculos que ele tem para a conquista, para alcançar o propósito do Senhor, que era dar uma herança para o povo e ao mesmo tempo alcançar e ganhar almas para ele, ao mesmo tempo avançar o reino de Deus para aquilo que o Senhor tinha preparado para que eles vivessem, ele vai encontrar uma muralha. E essa muralha para os dias de hoje ela representa o mundo e tudo o que ele oferece. Pois o Senhor ele nos mostra através da muralha que o mundo nos cria ou nos faz ter hábitos, práticas, experiências carnais e não espirituais. E muitas pessoas não conseguem viver a verdade em Cristo. Ou seja, a muralha representa o mundo em que vivemos, influenciando as nossas vidas, influenciando a vida dos ímpios. E sabemos que esse mundo tem prendido muitas pessoas. No primeiro verso do capítulo 6 diz que a cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Ou seja, parecia impossível haver uma libertação, haver uma conquista, mas nenhuma muralha, querido, é intransponível. Nenhuma muralha pode contra o poder da palavra do Senhor. Pode contra a unção derramada do Senhor. Nenhuma muralha é intransponível, porque nada é impossível para Deus. O segundo obstáculo que ele tem diante dele é o exército inimigo. O exército que representa toda a dúvida, todo o medo, toda a desinformação que o homem cria para desacreditar o Evangelho de Cristo, que é pregado hoje. Nós vemos a dificuldade que é pregar o Evangelho hoje, do lado de fora das quatro paredes, porque sabemos que a maioria já diz que escutou de Deus, já ouviu falar de Jesus, já conhece a palavra, está afastado dos caminhos, mas continua vivendo, praticando hábitos do mundo. Isso dificulta ainda mais o nosso trabalho, porque temos que transpor as muralhas e ainda temos que, através do Espírito Santo, convencê-los de que só o Senhor é Deus, o único e suficiente Salvador da vida deles. E essa quarentena, ela vem muitas vezes para desacreditar a igreja de que ela pode alcançar essas almas, independente de não estar fisicamente presente, independente de não estar com aquelas pessoas. O terceiro obstáculo que ele encontra é a igreja, a própria igreja, nós mesmos, que muitas vezes murmuramos, reclamamos. Muitos crentes têm já vivido nesse pouco tempo de quarentena crises existenciais, crises de ansiedade, crises de pânico. Não conseguem entender o propósito do Senhor para suas próprias vidas. Quando o Senhor ele diz a Josué, fale com o povo que cale-se. A única coisa que eu quero é que as trombetas toquem.
A única coisa que eu quero é que o povo marche adorando ao meu nome. Quando Josué ele pronuncia isso para o povo precisa ter um entendimento de obediência e confiança no Senhor. Mas como nós somos pessoas imediatistas, muitas vezes dentro da própria igreja a única coisa que nós sabemos fazer é pedir. Nós nos acostumamos com um Deus que dá e nós não queremos nos entregar, e nós não queremos nos doar, e muitas vezes deixamos de fazer o nosso papel, de ser exemplo, de orar, de jejuar, de pagar um preço. Mas o Senhor diz que aquele que quiser ouvir e obedecer comerá o melhor dessa terra. E dentro desses 3 obstáculos de Josué, e que também nós enfrentamos no dia de hoje, nós temos que entender que precisamos nos posicionar. Observe, querido, que a igreja não está inserida nesse contexto dentro dos muros, mas muitas vezes os muros nos influenciam. Muitas vezes os muros não nos permitem viver o melhor do Senhor e nos arrastam para dentro. O mundo ele tem nos envolvido de uma forma grandiosa e tentado nos trazer de volta para aquele convívio, para as velhas práticas. Mas eu começo a perceber, através do que Deus fez dessa quarentena, de nos dissipar e nos unir nas nossas casas, que a intimidade vai trazer um diferencial e um agir sobrenatural e um avivamento grandioso do Senhor para as nossas vidas. Porque nós vamos aprender, cada um no seu particular, a buscar o Senhor de uma forma diferenciada e a lembrar daqueles que precisam do Senhor e não podem estar perto de cada um de nós. E através disso eu quero deixar aqui uma breve reflexão desse texto. Porque nós estamos em quarentena e o ímpio também está em quarentena. E nesse texto existiu uma mulher chamada Raabe que estava presa em sua casa, numa cidade onde ela não podia sair, onde ela não podia vivenciar outras coisas. Ou seja, o mundo aprendeu naquele contexto de vida, naquele ambiente. Mas em um ato de misericórdia, ela deu lugar à palavra do Senhor. Ela deu lugar para homens de Deus entrarem na sua casa. E através da atitude dela, ela recebeu a bênção. E o incrível dessa história é que as muralhas estavam ali, o exército estava ali, o inimigo estava presente em todo o tempo, pressionando e oprimindo aquelas pessoas. Mas ainda havia naquela casa lugar para a palavra de Deus. Em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa crise, em meio a todo esse medo que nós carregamos conosco, ainda há lugar para a palavra de Deus. Porque ela vai e não volta vazia, antes ela cumpre o propósito a qual ela foi enviada. Esses espias de Josué foram salvos por ela da morte, salvos por ela de serem açoitados, de serem pegos pelo inimigo. E através disso, através desse ato de misericórdia, ela confessou que ela já conhecia o Senhor. Ela abriu seu coração e disse: nós todos aqui já sabemos quem é esse Deus que vem e conquista aquilo que Ele tem que conquistar. Nós sabemos que Ele é um Deus que destrói aquilo que tem que destruir e não tem misericórdia daquele que não tem que ter misericórdia, mas guarda os seus. E ela pede, ela clama e ela diz: prometa-me que eu possa viver sabendo que esse Deus é verdadeiro e é o único e suficiente Salvador da minha vida. Prometa-me que eu vou experimentar do melhor desse seu Deus. E eles deixam uma palavra para ela dizendo: se tu ficar na tua casa, dentro da tua casa, e nos ajudar desta maneira, certamente o Senhor te dará a porção dele nessa terra. Certamente nós cumpriremos a promessa de que você fará parte da conquista do Senhor para este povo. Ou seja, nós temos medo de que a quarentena nos impeça de alcançar o ímpio, mas na realidade,
O Senhor está usando isso para que o nosso grito possa ser ouvido de longe, para que as muralhas caiam, para que sejam transpostas as muralhas do inimigo, para que o exército inimigo trema, para que o inferno saiba que o povo de Deus cumpriu a ordenança do Pai, se calou para que na hora certa fosse em alta voz ouvido e almas fossem salvas e convertidas para a honra e glória do nome do Senhor. Se hoje você pode se fazer ouvir, se faça. Se coloque no posicionamento do Senhor. Coloque as trombetas na frente e siga a presença de Deus, porque no momento certo Ele vai te usar poderosamente para alcançar vitória, alcançar almas e alcançar a conquista que Ele prometeu. Que Deus abençoe a tua vida nessa tarde. Que essa quarentena seja um mover sobrenatural da tua vida de intimidade, para que você seja lá na frente instrumento do Senhor para conquistar a terra prometida e levar contigo a tua casa e alcançar os seus vizinhos e todos aqueles que você conhece. Assim como Paulo disse a Timóteo, persevera em ler, exortar e ensinar, porque todos os que te ouvem serão salvos. Deus abençoe em nome de Jesus.